Dando continuidade, pessoal, agora vamos fazer uma breve revisão que a gente fez na última aula, né? Nós definimos na entrada de dados já as coordenadas de todos os nós, né? Definimos também a conexidade da barra, de cada elemento de barra, ou seja, em que nó ela começa e que nó ela termina. Já colocamos o módulo de elasticidade e o momento de inércia, ou seja, as características físicas e geométricas daquele elemento de barra. Beleza? Não vamos ficar preocupados com a área da seção transversal, por quê? Porque nós estamos trabalhando com viga, né? E viga só vai ter, você só vai levar em consideração os esforços cortantes e o momento fletor. Beleza? Então, pessoal, vamos continuar. Nossa próxima entrada de dados vai ser a vinculação, ou seja, vamos determinar o vetor vinc, né? Vou até colocar aqui, ó. Vamos determinar o vetor vinc de vinculação, tá vendo, ó? Esse vetor, pessoal, ele vai mostrar para vocês quais impedimentos vocês têm nas deformações, ou seja, nós temos lá em A, no nó 1, um engaste. Então, note que você tem o deslocamento linear impedido, você também tem a rotação. Então, vocês vão perceber, pessoal, que nesse vetor vinculação, a gente vai começar a trabalhar com o nosso sistema de referência que nós definimos. E o sistema de referência que nós definimos para a viga foi esse aqui, ó. Aqui vai ser o sistema 1, aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3 e aqui vai ser o 4. Esse é o nosso sistema de referência. Esses são os sentidos que a gente irá considerar como sendo positivo, né? Ó. Então, pessoal, vamos lá. Quando vocês olham esse sistema de referências, já começa a perceber que quando eu estou tratando de esforço, os de ordem ímpar, ou seja, o 1, o 3, o 5, o 7, eles estão relacionados a esforço cortante. As posições de ordem par, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, estão relacionados a momento. Quando eu for relacionar agora com deformação, os índices de ordem ímpar, o 1, o 3, o 5, eles estão relacionados ao deslocamento linear. E os índices de ordem par, o 2, o 4, o 6, estão relacionados à rotação. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar agora com o sistema de vinculação local para cada situação de cada nó que a gente está trabalhando. Beleza? E para adotar isso, vamos adotar a seguinte nomenclatura. Se for 0, né, ó, ele vai estar livre. Aí essa situação é de livre, ou seja, o deslocamento está liberado para acontecer. Se for 1, ele está impedido. Ok? Então, quando você colocar o índice 1 naquela posição, você vai dizer, opa, tem um impedimento daquela deformação. Beleza? Então, pessoal, primeira coisa, vamos começar. Note que a gente terminou já vamos começar novamente um fluxograma. Significa dizer que logo após vocês executarem isso aqui, você já pode começar o fluxograma que a gente vai fazer aqui. Beleza? Então, vamos lá, iniciar, né? Início. Vamos iniciar o nosso fluxograma, né? Vamos primeiro, pessoal, liberar todas as vinculações, né? E esse vetor vinc, né? Ó, esse vetor vinc, ele vai ter ordem de quanto? 2 vezes número de nó, ou seja, ele vai ter uma dimensão de 2 vezes o número de nó. Como nós temos 3 nó, ele vai ser 2 vezes 3, 6. Ele vai ter 6 posições. Então, as duas primeiras posições estão relacionadas ao nó 1. Onde a primeira posição vai ser o que? Deslocamento linear e a segunda rotação. E assim sucessivamente. Entendido, pessoal? Então, antes da gente começar o nosso fluxograma, vamos dizer que esse vetor vinc, ele está todo zerado. Tá entendendo? Então, vamos fazer um I variando de 1 até 2 vezes número de nós, né? Ó.
e vamos fazer o procedimento, dizer que vinc e vai ser igual a 0. Perceba que eu coloquei 0, ó, como sendo um inteiro, né? Ó, que é só para identificar se aquele nó está livre ou se aquele nó está impedido. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu faço é tornar todos os nós livres, beleza? Depois que eu faço isso, eu vou perguntar quantos nós tem vinculações de impedimento. Aí vocês vão dizer: ah, professor, estou vendo que os 3 nós estão com impedimento. Então, vocês vão entrar com o número de nós com vinculações igual a 3, beleza? Aí eu vou entrar com o dado, ó, número de nós com vinculações, NN20, ok? Aí vocês vão entrar com esse valor, que nesse caso, aí eu vou colocar aqui NN20, né, ó, vai ser número de nós com vinculação, ok? Que nesse caso a gente vai ter o NN20 igual a quanto, pessoal? Nota que eu tenho um impedimento em todos os nós. O nó 1 é um engaste, então tanto deslocamento linear como rotação estão impedidos. O nó 2 é um apoio, também tem um impedimento de deslocamento linear, a rotação é liberada. E o nó 3 também é um apoio, também tem impedimento de deslocamento linear com a rotação liberada. Então, o número de vinculações, para esse caso, vai ser 3 nós. Beleza? Aí vocês vão entrar aqui, ó. Depois que eu sei, eu vou fazer um loop, né, ó, um i variando de 1 até o que, pessoal? Até NN20, ou seja, número de nós com vinculações. Depois eu vou fazer a entrada de dados. Presta atenção à entrada de dados, ok? A entrada de dados vai ser o que? O K, aonde eu vou dizer qual é o nó que eu estou entrando. Aí vou entrar com o 20. Não, coloquei aqui vim, né? É vim mesmo. E eu vou colocando 20 aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar bem bonitinho. Depois eu acerto. Aí vou entrar com 2 vezes K menos 1, né? E vou entrar também com o valor de 20, 2 vezes K. O galo hoje está com a moléstia. Ok? Aí pronto, pessoal, terminei a entrada de dados, né? Vamos ver como é que vai funcionar essa entrada de dados, né? Ó, vem lá, eu zero todo o vetor vim, né? Ó, vai ficar tudo zerado, então ele está tudo livre. Depois eu vou perguntar, ó, qual é o número de nós que tem vinculações? Aí vocês vão digitar 3, ó, porque os 3 nós têm vinculações. Beleza. Aí depois você vai fazer um loop variando de 1 até 3. Então, pessoal, quando você quiser colocar o número 1, o K vai ser igual a 1. E perceba, quando você colocar o K igual a 1, ele vai colocar o que? Na posição que, ó, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 1, 2. Então, na posição 1 e 2, ou seja, relativa ao nó 1, ó, que é a posição 1 e 2. Quando você entrar com nó com K igual a 2, que é o nó 2, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E 2 vezes 2, 4. Então, você vai entrar na posição 3 e 4, ok? E quando você colocar o último, que é o nó 3, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, 2 vezes 3, 6, na posição 5 e 6. Beleza? Sendo que esses valores da vinculação, você vai colocar ou 0, se ele estiver livre, ou 1, ok? Então, pessoal, vocês vão perceber que esse vetor vim, vamos fazer ele aqui, ó.
ele irá ter 6 posições, tá vendo? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Aonde essas duas primeiras posições é relativo ao nó 1, tá vendo? Ó, o nó 1. O nó 1 ele é o engaste. Então, tanto ele tem impedimento linear, ou seja, a primeira posição vai ser 1, como ele tem impedimento de rotação. A segunda posição, que é relativa à rotação, vai ser 1 também. Na segunda passagem, o K vai ser 2, ou seja, relativo ao nó 2. Então, perceba que esse nó 2 vai contribuir para a terceira e quarta posição. Ele é um apoio. Então, apoio só tem impedimento de deslocamento linear. Então, o índice ímpar, que vai ser o 3, vai ser 1, ok? Mas o índice par, que é relativo à rotação, vai ser 0. Ele está livre para girar, então vai ser 10, ok? Mesma coisa por 3. Quando eu entro com o nó 3, ó, o K igual a 3, relativo ao nó 3, o que acontece? É um apoio. Então, beleza, eu vou ter a rotação liberada e o deslocamento linear impedido. Como o deslocamento linear é a parte ímpar, ou seja, a posição 5, vai ser 1, isso aqui vai ser 0. Tá entendendo, pessoal? Então, vocês vão perceber que nesse caso eu vou ter a situação 0, 0, ou seja, um par, e o ímpar e o par. Quando é 0, 0, porque está livre, ele pode girar e pode deslocar linearmente. Quando você tiver a situação 10, significa dizer, o 10, o 1 está no ímpar, tá entendendo? Então, é deslocamento linear. E o 0 é rotação, ou seja, você está trabalhando com apoio de primeiro gênero. Beleza? E quando você trabalha com a situação 11, aí você tem o quê? Engaste. Porque os dois estão impedidos. Beleza, pessoal? Então, pessoal, como está muito entrecheirado, eu vou aqui e vou terminar a questão da vinculação. Aí eu venho aqui e coloco o nome fim. Beleza? Então, pessoal, deixa eu só consertar aqui o N, o N, né? E não tem esse C aqui, é somente o VIN. Eu sempre colocava VINC, mas não sei porque comecei, agora vai ser o VIN mesmo. Então, eu gostaria muito, pessoal, que vocês continuassem com essas variáveis, né? O nome dessas variáveis no programa de vocês. Então, está determinado, eu já sei quais são as vinculações que estão atuando aí. Beleza? Então, vamos para outra entrada de dados, aonde nós vamos começar a nos preocuparmos com o vetor carregamento. Então, deixo isso aqui, a estrutura aqui, para a gente ficar sempre olhando para ela, beleza? Então, pessoal, vamos trabalhar com a entrada de carregamentos. Nós temos dois tipos de carregamentos, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó, entrada, 2 carregamentos. Aqui tem um probleminha, pessoal, que vocês têm que ter, mas é fácil de vocês definir. Quando a gente trabalhava lá em análise 2, quem não foi meu aluno, seria interessante ver uma aula lá de análise 2 para você ver a sequência que eu sempre adotava. Então, nós temos dois tipos de carregamento. Os atuando nos nós, que a gente vai chamar de car-nó, cargas atuando no nó, e nós temos o carregamento atuando nas barras, que a gente vai chamar de car-bar, né? Ó. Então, vocês vão verificar aí, olhando para a figurinha, para a viga que a gente está trabalhando, você tem, professor, isso aqui é um carregamento atuando nas barras. Beleza, é um carregamento atuando na barra. E nós temos aqui também um carregamento atuando no nó. Esse 5 toneladas, ele está atuando no nó. Professor, mas se esse 5 toneladas tivesse aqui no meio dessa barra? Você iria colocar aqui um nó. Então, ele voltaria a ser carregamento no nó. Antigamente, o que é que eu fazia? Antigamente, pessoal, a gente evitava colocar nó, porque ficava uma matriz muito grande e o computador não rodava nem com a moléstia. Então, a gente ia na tabelinha e ver qual é a reação desse momento atuando nessa posição da barra. Então, eu ia para aquelas tabelinhas do professor Libânio, não sei o quê, e trabalhava como sendo um carregamento atuando na barra. Isso era muito complicado, principalmente na hora de vocês construírem o diagrama momento fletor, o esforço cortante, porque você tem uma descontinuidade aí, então você tem que trabalhar por trecho. Era um zezéu. Hoje não. Hoje a gente coloca todos os carregamentos concentrados, seja ele momento força, um nó.
né? Por quê? Porque, professor, a matriz vai ficar muito grande, mas o computador resolve, beleza, sem nenhum problema. Então, vocês vão logo perceber que, nesse nosso exemplo, nós temos um carregamento atuando na barra, que é esse aqui, e nós temos um carregamento nodal atuando aqui no nó. Então, nós temos um Kbar e um Carnot, beleza? Então, pessoal, aquela questão que a gente colocou na vinculação, 2 vezes K menos 1 e 2 vezes K, nós vamos continuar utilizando. Por quê, pessoal? Quando você vai trabalhar com carga nodal, então lá naquela duas posições, então posição ímpar, aí vamos lá para o sistema de referência. Posição ímpar é o que, pessoal? Para carga? É força. E posição par é o que? É momento, ok? Então perceba que quando eu perguntar quantos carregamentos nodais existem na estrutura, aí você vai lá, ó, e coloca este valor aqui desse momento. Professor, coloca um momento de 5 toneladas. Não, você coloca um momento de menos 5 toneladas. Ok? Esse momento, para mim, ele é o que, pessoal? Ele é negativo, ok? Ele é negativo. Então, eu estou colocando no sentido dele. Na hora que a gente resolveu lá em análise, eu iria trabalhar com a reação a esse momento. Aí a reação a esse momento seria um momento com a mesma intensidade em sentido contrário. Aí ele seria positivo, porque a reação do momento que está atuando de 5 toneladas metro, a estrutura vai reagir com um momento no sentido contrário, ou seja, no sentido horário, ou seja, positivo. Então, por isso, pessoal, que eu quero que vocês tenham essa preocupação. Eu vou trabalhar com o quê? Com a ação ou com a reação. Então, vamos trabalhar com a ação, beleza? Lembre-se que quando a gente ia resolver o sistema, o que é que aconteceria com o vetor carregamento? A gente teria que inverter o sentido, né? Porque o método da rigidez diz que a matriz de rigidez vezes o vetor incógnitas das deformações, ok? Mais o vetor carregamento devido o vetor reação devido aos carregamentos externos, isso aqui vai ser igual a 0. Então, nós determinávamos a matriz de rigidez, nós determinávamos as reações aos carregamentos externos, então isso aqui era uma reação, sendo que na hora que você vai resolver esse sistema, esse infeliz vai pular o sinal de igual, né? Quando ele pula o sinal de igual, ele fica o que, pessoal? Fica negativo. Então, ele deixou de ser reação, passou a ser o que? Ação. Entendendo? Então, vamos trabalhar já com a ação, ou seja, na hora que eu for resolver esse sisteminha aqui, ó, o vetor carregamento vai estar aqui, ó, na ação, beleza? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer a pergunta é quantos nós tem cargas nodais, ou seja, quantos nós tem cargas nodais, né? Obviamente que nó vai ter que ter cargas nodais, né? Número de cargas nodais. Aí vamos lá, vamos começar de novo um outro fluxograma. Início, beleza? Aí você vai perguntar, ó, qual o número de nós com K nó, ó, número de nó com carga nodal, beleza? Então, ó, vou colocar aqui, ó, N, C, A, R, nó. Aí vou colocar, ó, número de nós com R. Hoje eu tô nervoso. Depois eu ajeito. Número de nós com carga nodal, ou seja, carga atuando no nó, beleza? Aí vocês vão verificar que nesse caso vai ser o quê? Qual o número de nós que tem carga nodal? Ô, professor, só tem o nó aqui, ó, o nó 3. Então esse número de nó, isso aqui, ó, K nó vai ser igual a quanto, pessoal? Vai ser igual a 1, porque só tem um nó com carga nodal, beleza? Depois que você sabe disso aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou ter que fazer isso aqui é optativo, né? Eu sempre zero como eu fiz lá em vinculações, eu sempre coloquei todos os vetores igual a 0. Mas isso, pessoal, depende da linguagem que vocês estejam trabalhando. Então tem linguagem que quando você
identifica uma variável, na hora que você declara uma variável, se essa variável for vetor, se essa variável for matriz, ela já zera todos os valores, ok? Um exemplo é o Python. Python você pode fazer isso, mas tem linguagem, por exemplo, Pascal, que não, você não pode utilizar um vetor sem definir os seus elementos, né? Porque você pode fazer ele rodar nisso pensando que vai dar e dar um ZZ, um balaio de gato, né? Ó, na hora que a gente começar a mexer com programação, vocês vão perceber. Então, a partir do momento que eu definir o número de carga nó, antes de eu pegar e captar esses valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que nem nós fizemos lá em vinculações. Eu vou zerar, ó, todas as vinculações, beleza? Então, eu vou zerar aqui todo o carnó, beleza? Aí, vamos lá, ó, vou fazer aqui, ó, presta atenção, ó, vou fazer um I, né, ó, variando de 1 até 2 vezes número de nós, né, ó, porque a dimensão desse vetor vai ser 2 vezes o número de nós. Ou seja, se você tem 3 números, se você tem 3 nós, o meu vetor vai ser 6, vai ter 6 posições. Onde as duas primeiras posições vão ser relativas ao carnó do primeiro nó, né, os valores do carregamento do primeiro nó. As duas próximas posições vai ser o que? Força e momento do segundo nó, e as duas últimas posições vai ser força e momento do terceiro nó. Beleza, pessoal? Então, depois eu vou zerar tudo isso aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, eu fazer um procedimento dizendo que o carnó de vai ser igual a 0. Note que eu coloquei 0,0. Então, pessoal, isso aqui vai ser o que? R$1. Beleza? Então, zerei todos os carregamentos nodais que estão. Agora sim, que eu sei o número de carnó, eu vou captar os nós onde tem esse carregamento. Ok? Então, vai ser um loop, né, ó, com o I variando de 1 até NNK nó. Ficou um balaio de gato aqui, mas eu gosto bem bonitinho. Aí eu vou ajeitar aqui, ó, tá vendo, ó? Então, vou entrar da mesma forma, ó. Eu vou entrar com um K, né, dizendo qual é o nó. Aí depois eu vou colocar o que? K nó 2 vezes K menos 1. Isso aqui eu estou tornando ele ímpar, né? A posição ímpar. Beleza? Então é força. E carnó 2 vezes K. Ou seja, na posição pá. Ok? Então eu vou entrar com, na sequência, o nó. Nesse caso vai ser o nó 3. Aí, ó, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Posição 5 é força, 0, não tem força. 2 vezes 3, 6. Posição 6, momento. Aí vai ser o quê? Menos 5 toneladas-metro. Beleza? E aqui eu termino o meu vetor K nó, ok? Aí aqui vai ser o fim disso aqui. Por que vai ser o fim? Porque vamos trabalhar com agora o carbar, né? E eu vou precisar um pouquinho mais de tempo. Como está adiantado, então vamos deixar para a próxima aula. Entendido, pessoal? Então, a entrada de dados aqui, ó, é sempre relacionado com a posição ímpar e com a posição par, né? Isso para viga, né? Quando a gente for trabalhar lá em pórtico, aí a coisa vai ficar um pouquinho mais complicado, mas é sempre o que? Em pórtico, como sistema de referência, vamos dizer, 3 graus de liberdade por nó, vai ser 3 posições. Mas esse aqui vai ser o quê? 2 vezes K menos 2, 2 vezes K menos 1 e 2 vezes K. Mesmo jeito, ok, pessoal? Então, para fecharmos, vamos definir como é que vai ficar esse vetor K nó. Como a minha estrutura tem 3 nó, vão ser 6 posições. Deixa eu ver aqui as 6 posições para ficar bem bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, aqui vai ser o meu vetor carnal.
Então vamos lá, as duas primeiras posições relativas ao nó 1, não tem carga lá é um engaste, não tem carga aplicando. Pessoal, isso é carga de ação, né? Ah, professor, lá não tem uma reação. Não, isso aqui é a reação do engaste. Eu tô na carga externa, que está atuando na estrutura, não tem. Então vai ser o que? 0 e 0, ou seja, 0,0, 0,0. Isso aqui, pessoal, é muito importante na hora que você estiver fazendo programação. Por isso que a gente coloca esse tracinho aqui para vocês verem. Isso é um 0. As duas próximas posições relativas ao nó 2, que também não tem carga atuando, né? Então vai ser 0 e 0. As duas últimas vai ser relativa à barra ao nó 3, que tem lá um momento aplicado, né? Ó, sendo que a primeira posição, que é ímpar, é força, não tem. Então vai ser 0 e 0. E 0,0. A última posição é em relação ao momento. Beleza, então eu tenho aqui uns 5 toneladas média, mas perceba que esse momento, meu sistema de referência, ele está no sentido horário, e eu estou adotando o sentido anti-horário como sendo positivo. Isso aqui é o meu positivo. Então o valor vai ser aqui de menos 5,0 tonelada metro. Beleza, pessoal? Então esse é o vetor K-nó. Então, pessoal, vamos para a próxima aula, onde nós vamos trabalhar. A aula vai ser todinha somente com Carbar. Ok? Então, fui.